Amores do Explica aí, mais uma questãozinha de ecologia que fala de biomas do Enem 2017, Libras. E aí ele vai falar sobre um bioma específico que são os manguezais. E o texto vai falar de algumas adaptações das plantas dos manguezais ao terreno lamacento, cheio de água e pobre em oxigênio, que forma os mangues. E aí ele vai falar sobre adaptações das raízes a esse solo que é lamacento e pobre em oxigênio. E aí ele vai perguntar sobre raízes que são citadas no texto, no finalzinho do texto. No final do texto ele fala sobre algumas raízes de plantas de mangue e ele vai perguntar que adaptações essas raízes têm para viverem nesse mangue. Então bora ler o finalzinho do texto. O finalzinho fala o seguinte: nos manguezais é comum observar raízes suporte, que ajudam na sustentação da planta num solo lodoso, bem como também raízes que crescem verticalmente do solo, desenvolvendo um fenômeno chamado de geotropismo negativo. Como assim, professor? Raízes que crescem verticalmente, desenvolvendo geotropismo negativo. São raízes assim, ó. Imagine que aqui é o caule da planta do mangue, e aqui eu tenho a lama, e essas raízes fazem isso, ó. Elas crescem na vertical e alcançam a atmosfera. E qual é a vantagem desse tipo de raiz? Essa raiz ela consegue, ao atingir a atmosfera, crescendo contra a força da gravidade, é o chamado geotropismo negativo, conseguir oxigênio do ar. Se essa raiz ficasse embaixo do solo lamacento, que é pobre em oxigênio, ela não conseguiria oxigênio, mas crescendo verticalmente, por geotropismo negativo, ela vai conseguir respirar melhor, vai conseguir fazer trocas gasosas com a atmosfera. E é isso que ele pergunta na questão. O que é que acontece aqui? Qual é a função relacionada com essas últimas raízes que crescem verticalmente no solo? Eu acabei de dizer a vocês que isso permite com que as raízes façam trocas gasosas com a atmosfera. E por isso que a nossa resposta é a letra C. E como eu sempre digo, o XP resolve a vida de vocês.